Bora te atualizar sobre o Corinthians com o Duílio Monteiro Alves virando réu em processo na justiça. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de R$ 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária. Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Pergunta se existe alguma chance de o goleiro João Paulo dos Santos, hoje emprestado ao Bahia, virar reforço do Corinthians. Que história é essa de que João Paulo, goleiro que fez história com a camisa do Santos, pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu nesse final de semana. O João Paulo está emprestado ao Bahia e não vive uma boa fase por lá, ele é reserva. A situação é tão delicada para o João Paulo que o Bahia está buscando um outro goleiro. Bruno Bertinato, da Portuguesa, é um dos alvos. Então dá para dizer que se o Corinthians de fato levar essa história adiante, tirar o João Paulo do Bahia não seria um problema. A publicação que surgiu no fim de semana dá conta de que a maior dificuldade para trazer o João Paulo para o Corinthians é a identificação que ele tem com o Santos. Não sei se isso é uma grande realidade, levando em consideração, por exemplo, que o Palmeiras contratou recentemente Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, para saber se o Santos tem interesse em negociar o João Paulo com o Corinthians, em que pé estava essa negociação, e o Alexandre Matos me assegurou que não houve qualquer contato do Corinthians em relação ao goleiro. Só para completar, registrar que o Corinthians já conversou com o Neto, do Botafogo. Informação que eu tenho, vinda do Corinthians, é de que o negócio não avançou porque o Corinthians recebeu informações ruins em relação ao Neto no dia a dia. Lucas Arcanjo, do Vitória, foi especulado. Bruno Bertinato também. Há necessidade de compra desses dois atletas, o que faz deles dois nomes descartados. A saideira sobre o Timão, um tarólogo chamado Luiz Fernando tirou as cartas para prever o que vai acontecer com a passagem de Lingard, ex-jogador do Manchester United, no Corinthians. E segundo o tarólogo, a passagem vai ser agitada, com bons e maus momentos, e talvez com ele se perdendo por conta do ego. Se acredita em cartas, em previsões, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, beleza? Santos deve voltar para o Botafogo, mas nos últimos dias, Corinthians tentou atravessar esse negócio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes exclusivos dessa história. E Júnior Santos deve ser anunciado muito em breve como novo reforço do Botafogo. O que pouca gente sabe é que o Corinthians tentou atravessar esse negócio. Nos últimos dias, Marcelo Paz, representando o Timão, e Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, conversaram, num primeiro momento, para que o Júnior Santos fosse emprestado até dezembro, com o Corinthians arcando R$500 mil por mês e os outros 500 mil sendo acertados por conta de uma dívida que o Corinthians tem para com o Atlético. Depois, surgiu a possibilidade de uma troca, com o Júnior Santos virando reforço do Corinthians e Pedro Raul atuando por empréstimo até dezembro no Clube Atlético Mineiro. Essa possibilidade agradou ao Paulo Brax, mas acabou sendo esbarrada por conta da contratação de Eduardo Domingues, o técnico atleticano que veio da Argentina, mais especificamente do Estudiantes, conhece muito pouco sobre o Pedro Raul e pediu para que esse negócio fosse retomado só mais para frente. O Botafogo entrou forte na parada, se acertou com o Atlético Mineiro e os últimos detalhes estão sendo trocados para um empréstimo até dezembro, com a maior parte dos vencimentos pagas pelo Botafogo. Júnior Santos, que foi artilheiro da Libertadores, viveu bons momentos com a camisa botafoguense. Ele, ao contrário da primeira vez em que o Corinthians tentou contratá-lo, até tinha o aval de Dorival Júnior para virar reforço alvinegro. Mas
prevaleceu a vontade do Botafogo e tudo se encaminha para que ele seja anunciado a qualquer momento. Só para completar o noticiário corintiano, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, tem reunião marcada para as 19 horas dessa segunda-feira com o Diogo Silva, representante do André. Esse encontro acontece no Parque São Jorge para tentar avançar ou não em relação à venda do atleta para o Milan. Já João Ricardo terminou seus exames, o goleiro que pertence ao Fortaleza e chegaria por empréstimo ao Corinthians. Se tiver tudo ok nos exames, ele assina contrato de empréstimo até dezembro, prorrogável por mais um ano, caso o Corinthians não seja rebaixado no Brasileirão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! O Júnior está incomodado com a diretoria do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre Luiz Henrique. O ex-jogador do Botafogo que está no Zenit deve ser vendido na metade do ano, caberia no seu time do coração. Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique que entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. É possível cravar que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu de vender André para o Milan, também por causa do técnico Dorival Júnior. O treinador campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano tem dado sinais de descontentamento com o departamento de futebol e em especial com a diretoria, por conta de uma série de decisões tomadas. Tudo começa lá atrás, quando o Dorival é contratado e a promessa de 4 reforços não é cumprida. Isso foi mal digerido pelo treinador, que acabou ficando um pouquinho mais quieto no fim do ano passado, porque correu enorme risco de demissão. Ele só se salvou da dispensa após o título da Copa do Brasil. Nesse ano, grande, por conta dos 2 títulos conquistados recentemente, o Dorival se sentiu confortável para fazer uma série de exigências. Ele ficou muito, mas muito incomodado com o fato de o Alisson não ter sido contratado. O Alisson era o jogador pretendido pelo Dorival e não o Alan, contratado junto ao Flamengo. O episódio do André só reforçou toda a chateação do técnico, que ainda cobra mais 3 ou 4 reforços até o fim da janela de transferência. A janela se encerra na teoria nessa terça-feira, mas na prática teremos a possibilidade de clubes contratando atletas que disputaram o estadual até 27 de março. Você deve ter ouvido ou lido sobre a declaração forte do Dorival depois da eliminação do Corinthians para o Novo Horizontino no último sábado. Ele deixou bem claro que vender o André seria um enorme equívoco e que ele havia deixado isso bem claro para o presidente Osmar Stabile. O Stabile recuou, desistiu do negócio, como eu contei com exclusividade nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. O grande ponto é que o Milan assegura que só faltava a assinatura do presidente do Corinthians. Todo o restante já estava fechado, inclusive com o aval do próprio presidente. O Milan não descarta ir à FIFA para tentar a confirmação da venda do André. Vai haver uma nova reunião nessa segunda-feira para ver se o Milan melhora um pouco a proposta ou se o Corinthians é forçado a negociar o atleta pelas condições já combinadas de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. Só para completar mais alguns bastidores,
O Milan se defende afirmando que tem 32 e-mails trocados com dirigentes do Corinthians até a confirmação do negócio. E entre as assinaturas nesse contrato, há também a assinatura de um diretor jurídico do Corinthians, o que confirmaria que o negócio estava selado. E você, o que pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau!